Bom dia, minha gente. Bem-vindos e bem-vindas à Janela da Alma Cartomancia nessa manhã de sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026. Eu sou a Mira Doca, falo para vocês daqui de São Paulo, capital, e a nossa carta do dia ao vivo de hoje está começando. Sejam todos bem-vindos. Marlu, bom dia, bem-vinda. Isabel Jesus, bom dia, bem-vinda. Então vamos sortear nosso baralho. Vamos pedir ao universo que na sua perfeita sabedoria e bondade nos mostre o baralho que pode melhor traduzir as energias e tendências dessa sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026, nos trazendo as orientações para bem vivermos nosso dia com amor, saúde, presença e paz. Lene Blue, bom dia, flores do dia, bom dia, querida, bem-vinda. Vamos lá. No As de Copas, o baralho é o Copag espanhol. Olha, Ioiô, bom dia, bem-vinda, querida. Copag espanhol, baralho espanhol. Cadê? Espanhol. Ah, a caixinha tá aqui, mas o baralho tá aqui. Ah, e eu tenho que pegar ainda a carta dele que veio outro dia, tá aqui. O Rei de Paus, né? Semana passada. Aqui. Então, baralho espanhol é uma variação do baralho comum, né? Com algumas especificidades, então é diferente do naipe francês, né? Ó, as taças ao invés dos corações, os ouros ao invés dos losangos, as cores são as cavaleiro, coisa que não tem no francês, né? As cores são aquelas que lembram o tarô de Marsella, né? Que mais que a gente pode comentar? Ah, os valetes que são forças do feminino, né? Diferente, então. E só vai até o 9. A partir do 10, ó, o valete já é 10, né? Então, é do 1 ao 10, as numeradas, incluindo, ó, o As, né? O 1. E o 10, então, é do 1 ao 9 as numeradas, né? A corte, as cartas da corte já começam no 10. Olha a Angélica chegando, bom dia. Então, o que acontece é que ele tem menos cartas, né? Então, vamos pedir ao universo que na sua perfeita sabedoria e bondade nos mostre a carta desse baralho que melhor representa as energias e tendências dessa nossa sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026, nos trazendo as intuições, palavras de caminho, de compreensão da carta e sabedoria de aproveitar esse conhecimento, sempre em benefício da vida,
dentro e fora de nós, com amor, saúde, presença e paz. Vamos ver. É um 8 de espadas. Aí a gente tem que olhar. É curioso, é interessante. Faz tempo que não vê uma carta de espadas, né? As últimas cartas estão... tem predomínio do ouros, né? E das copas, então da água e da terra. Aqui, então, a gente tem as espadas, são duas camadas, né? Então, temos 4 aqui, e elas vão se alternando. Então, aqui, por exemplo, elas se conectam pelas pontas e aqui pelo cabo, né? Cabo com cabo, ponta com ponta, cabo com cabo, ponta com ponta. Então, forma não chegam a se tocar, né? Existe uma distância, né? E formam uma espécie de um jogo, de um quebra-cabeça. Eu entendo, gente, aqui muito diferente da... Putz, Angélica. Não, mas olha, calma, muita calma nessa hora, tá? Eu entendo muito diferente. Esse 8 de espadas aqui não dá para transpor a palavra de caminho do naipe francês, que é confusão mental. Vocês acham que essa... E aí eu lhes pergunto, tá? Essa imagem, ela é confusa para vocês? Né? Isso é uma coisa. A outra entrelaçada, vocês lembram no tarô de Marcelo, outro dia veio um 8 de espadas, que tinha um formato de elipse, que vinha depois do Ajna. Veja, isso não remete a nada confuso, tá? E isso aqui tem uma ordem. Isso aqui não é uma confusão, né? Isso aqui me parece algo positivo, tá? Em termos de funcionamento da mente e do raciocínio. E aí, vamos lá. Hoje, diferente do que eu disse ontem eu me equivoquei. É porque são muitos eventos astrológicos importantes esse mês, né? E aí eu confundi as datas. Hoje, que é sexta-feira 13, o que acontece é que o Saturno entra em Áries, né? E aí, ontem eu falei que era o dia da conjunção histórica com Netuno, mas não é. A conjunção histórica exata no grau 0 de Áries vai ser no dia 20, tá? De fevereiro. E no dia 17 de fevereiro é o eclipse solar, né? Lua nova, eclipse solar em Aquário, tá? O que acontece hoje é a entrada do Saturno em Áries, né? E isso faz muito sentido sobre estruturas, organização, porque Saturno é um planeta relacionado aos limites, as coisas precisam ser estruturadas, organizadas, né? Saturno traz uma coisa de uma ordem muito forte, né? Olha eu falando, venho pensando demais sobre limites, organizar meus limites em vários âmbitos. Essa imagem me traz um alívio. Então, gente, e Áries é um signo, de princípio, é um signo de fogo, impulsivo, de inícios, mas de muita coragem de movimentar-se. Aqui, para mim, sinceramente, imaginar Saturno em Áries não me faz medo algum, ao contrário, é benéfico, sabe? Porque o Saturno, ele é disciplinador, né? E Áries é um signo que no meu entendimento, é bom que venha essa disciplina, né? Então, aqui é uma ordenação, tá? O que é que tem que... então, essas duas espadas aqui, por exemplo, as pontas estão opostas. Então, são aqui, eu entendo que elas estão se afastando,
certo? Então, essa linha tende a, se o movimento acontece, né, ela vai sair daqui, certo? Essa linha vai se dissipar, porque as espadas vão no sentido contrário. Essas duas vêm ao encontro uma da outra, então elas vão se tocar. Imagina que isso são sinapses, né? Imagina que isso é o funcionamento da mente, tá? A mente está se organizando, está estabelecendo melhor quem com quem e quem sem quem. o que com o que, certo? E o que não tem nada a ver com o outro o que. Essa é uma carta, no meu entendimento, extremamente positiva, tá? No sentido de permitir lampejos de consciência. Não podemos esquecer que ontem nós tivemos esta carta aqui, tá? O Sol, né? Que ela é a divindade, o Apolo. Ela fala muito sobre consciência, sobre organização, sobre ordem, sobre limites, sobre precisão, né? Essa coisa dessa lira que ele carrega, que é essa harpa, né? Ele é um arqueiro, então ele tem as setas e tal, né? Ele tem as asas que já começa a trazer o elemento ar, né? Essa é uma carta muito, que é um sol, mas que é muito ligado realmente à consciência, à clareza da mente, à clareza da visão, à dissipação da negatividade e das obscuridades, ordem, organização, tá? Vocês se lembram uma vez que também teve uma semana que abriu com livro, né? Acho que foi não a passada, nem a retrasada, a anterior, se abriu com o livro no Lenormand, que era uma semana de ordenação, etc, etc, tá? Então, para mim, pessoal, essa carta hoje, ela nos fala sobre uma clareza que nos chega, que acontece na mente, de enxergar aquilo que vai ter continuidade, né? Que devemos, aquelas linhas, né? Pensem nessas linhas, essa coisa dos limites que a Johanna tá falando, né? Dos limites, das fronteiras entre as coisas, cada coisa na sua gaveta, na sua prateleira, né? Cada tema dentro da sua rota adequada, seguindo a estrada correta, cada pessoa seguindo o seu caminho correto, algumas vindo de encontro, outras se afastando, se despedindo, né? Então, a carta, na minha perspectiva, é uma carta organizadora. Se você pega e compara esse 8 de espadas com um 8 de espadas no naipe francês e com um 8 de espadas no tarô de Marsella, que são as linguagens... Olha uma coisa. Aqui nós temos 5 indo para cima, 3 indo para baixo, não necessariamente. Aqui eu posso chamar de confusão. Aqui eu posso falar que é confusão, que é confuso. Não são retas, né? São um outro tipo, aqui é uma folha, né? É diferente. Então, isso eu posso dizer que é confuso. Isso aqui não, são espadas. Espadas elas simbolizam apontar, o discernir, pontuar, especificar, né? Dar um caminho, canalizar, dar direção, né? Então aponta, mostra a direção, identifica alguma coisa, une os pontos do quebra-cabeça, sabe? Então me parece assim bastante favorável, ao contrário do naipe francês. E também muito diferente do tarô de Marsella. Deixa eu ver se eu acho ela. Eu acho que não, porque já andei mexendo. Eu vou folhear ela aqui no tarô de Marsella, gente. Ó, aqui 3, 6, 7. Aqui é um 7. Eu vou achar o 8, porque eu me lembro muito bem. Essa é um 9. Eu me lembro que tinha vindo logo no dia seguinte, que veio daquele dos chakras. Aqui é um 10 de espadas.
Então, falava de enxergar algo, tinha uma florzinha no meio, vocês lembram? Ela também não era confusa, mas ela era mais complexa, menos... Não é reta, ó. Essa aqui, o 8 de espadas, essa carta veio para nós recentemente, tá? E é como um olho, a essência fica preservada, mas tem aqui, ó, os entrelaçamentos, porque aqui essas espadas no tarô de Marcelo, elas se curvam, né? Como aquelas espadas árabes, não é? Que são curvas, tá? No baralho espanhol, elas são retas, tá? São espadas, né? O que elas têm é esse punho em forma de meia-lua, né? Então, também remete ao formato, né, da lua crescente, da lua minguante, enfim, né? Então, me parece isso aqui muito mais leve do que isso e infinitamente mais ordenado do que isso. Para mim, essa carta não fala sobre confusão, ela fala de organização, ela é contrário, tá? E ela é benéfica, principalmente se a gente olhar a sequência que a gente vem. As coisas ficam mais evidentes. Lembremos que nós tivemos Diabo essa semana, na terça-feira, e tivemos o Mago no domingo, que faz faz o abracadabra e que muda as coisas de... Hoje a gente começa a entender os caminhos, a ordem, né? Hoje a gente começa a compreender, eu entendo que é um processo realmente de consciência facilitada, raciocínio facilitado, raciocínio lógico facilitado, melhorado. Carta muito favorável para estudar, carta favorável para escrever, carta favorável para entender as coisas extremamente, tá? De uma forma muito fácil, clara, né? E tal. E é a lógica mesmo que tá aqui, entende? Se dissipam as confusões, as dúvidas, né? Existe clareza mesmo, tá? Aí a Iô disse aqui que essa imagem traz um alívio, como se estivesse protegida. Eu também acredito nisso, minha amiga. Eu concordo contigo. Eu tenho essa sensação com essa carta, uma sensação de proteção, de organização, o limite, as fronteiras, tudo certinho, quem com quem e quem não, né? A Vivi chegou, bom dia. Daí a Iô falou, tanto num movimento de limites externos quanto internos, todas, eu acho assim, todas as dualidades, dentro e fora, em cima e embaixo, homem e mulher, masculino e feminino, eu e o outro, né? Então aqui todas as dualidades possíveis, sabe? Elas se organizam devidamente, tá? No nosso entendimento. Essa é uma carta que ela promove compreensão, tá? Ela promove facilidade de entender as coisas, de entender a história, sabe assim? De entender o que precisa e o que é de ser entendido. Óbvio, porque nem tudo nessa vida é para ser entendido. Tem coisas que não. E mesmo as que não são, né? O que é cognoscível e o que não é, o incognoscível, né? Você tem clareza de uma coisa e da outra. Você aqui vai poder transitar na dualidade, tá? A Thaís chegou, bom dia. Aí ela disse, a Thaís, será que a confusão não está em perceber o que permanece e que devemos deixar ir? Não, então, mas se tinha confusão nisso, Thaís, vai dissipar, vai resolver. Isso é uma carta de resolução. Você entende, ela é uma carta de decisão, inclusive, tá? Você hoje pode conseguir chegar numa decisão, num posicionamento, de uma forma leve e natural, tá? É extremamente positiva, minha gente, tá? Ela vem bem na nossa semana. E vejam, ó, abrimos com 7 de ouros. O diabo aqui, depois os peixes, aqui a água. Então aqui é um fluxo todo abundante, intenso, forte, vigoroso. Tem algum desafio aqui, pode ter algo que tenha ficado confuso, que não esteja claro, que esteja... Essa questão do limite, essa questão, né, do que fica e do que deve ir,
o que ou quem, o que eu preciso, o que eu gosto, o que eu quero, o que é viável, né? Com toda essa abundância, essa pulsação que tá forte, né? O diabo pode ter desafiado tudo isso, né? O mago aqui antes pode ter também feito mudança nas rotas, né? E aí a gente fica, nossa, mas então mudou a rota, mas e agora? Como é que é esse samba, né? Qual é o enredo do samba, né? Então, aí vem o sol, ó, ele já começa a dar organização, a mostrar, a dar, né, claridade, clareza, ele começa a revelar qualquer mistério, qualquer coisa oculta aqui, né? Esse mago e esse sol ficam cercando esse diabo fica sem, ele tá todo vigiado, ele tá todo visto, reconhecido, e aqui simplesmente a espada. E se eu olhar para o diabo e para corda que prende o pescoço dessas criaturas, a espada é o elemento que vai permitir a libertação, vai permitir que corte correntes, amarras e tal. Entende? Então, minha gente, é uma carta ótima, tá? Ela responde sim, ela vai trazer bastante capacidade da gente saber o que é bom, o que não é, o que a gente quer e não quer, o que é para fazer e o que não é, com quem eu falo e com quem não, o que eu priorizo. Você também consegue priorizar. Organização, dentro e fora. Tá? Organização também do pensamento, primeiro nível, né? Organizado o pensamento, organizada a consciência, o olhar, né? O desempenho, a eficácia, isso eu já estava percebendo agora cedo, de uma forma realmente, eu notei uma diferença na precisão hoje do meu... eu tava fazendo um trabalho que envolve costura, mas não tava costurando, tava mexendo com molde, tava riscando, traçando e construindo um molde. E eu percebi que hoje eu tô mais ágil, habilidosa, mais habilidade hoje, com a precisão do traço. Eu tô com mais facilidade hoje para traçar, sei lá, para descobrir como fazer uma coisa e fazer direitinho com paciência. Também quando eu fui pintar o olho, que eu passei o lápis no olho, ficou perfeito o traço. Também quando eu fui passar batom, ficou perfeito. Às vezes eu erro, às vezes, nossa, tem dia que eu passo batom, tô em volta da boca. É um inferno, tem dia. Tem dia que o olho também, eu borro tudo, sabe? Mas hoje eu tava, pumba, precisa, né? Então, isso aqui é bacana, pessoal, tá? Isso aqui eu tenho convicção de que é uma carta benéfica, positiva, e ela vem como uma luva na nossa semana, tá? Então, ela traz a energia do ar, da mente, mas de uma forma a auxiliar, a organizar os processos, a entender as coisas que são para serem entendidas, né? Deixar para lá o que não é para ser entendido agora. Você vai saber o que você deve, né, focar e o que você deve deixar passar, entendeu? Então, nossa, eu acho ótimo, eu acho tudo de bom, né? E não tá em excesso, não tem energia mental excessiva na nossa semana. Sábado, a árvore, essa árvore poderosa, forte, enorme, né? Grande, vigorosa, cósmica. Depois o mago, forte no domingo. Aí na segunda, 7 de ouros, energia de prosperidade, muito dinheiro, a palavra de caminho aqui. Aí o diabo, os perigos, as ilusões, as seduções, mas também a vida material, dinheiro que chega, dinheiro que vai, tal, o dar e receber, os comércios, as trocas, né? E tal. Aí o peixe que purifica essa energia, ele limpa a energia, né? Aí a energia vai limpando essa energia material, ela vem aqui no peixe, ela se torna positivada. Aqui o que poderia haver, né, de engano, é purificado e positivado no peixe. E a gente enxerga e entende. Então aqui é um processo, ó, do diabo pra cá, culminando aqui,
sabe? É assim, ó, gradualmente você vai conseguindo fazer uma triagem, uma filtragem, né? Essa ideia de um filtro, né? Muito preciso, muito coerente, é muito interessante, que favorece, inclusive, que a própria energia fértil e abundante que está circulando desde a árvore, né, possa encontrar o fluxo. Então aqui você melhora o fluxo, tá, da energia de prosperidade, de abundância e tal. Então é um auxílio isso aqui, tá? É um favorecimento, né? Então, confiemos bastante, tá? Eu acredito que isso vai trazer também, se você tá com qualquer coisa na mente, assim, confusa, perturbada, ou percebendo alguma dificuldade de concentração, né? Alguma dificuldade de compreensão de alguma coisa, distração, esse tipo de coisa, tá? Porque, afinal de contas, o Mercúrio tá em Peixes, né? E não é exatamente uma posição para o Mercúrio que é muito organizada, muito lógica, mas aqui você tem a possibilidade, eu acredito muito que pode ter relação com essa entrada do Saturno em Áries, né? Porque o Saturno, ele é estruturador, disciplinador, organizador do princípio vital, da força do impulso de ação, que é Áries. Que às vezes ele é selvagem, que às vezes ele é desordenado, né? Mas o Saturno vem ali e doma aquele cavalo louco, ele tá domado, ele tá a serviço, ele tá bem colocado. Não duvido nada que daqui a pouco, amanhã, depois aparece um cavaleiro aqui, aparece alguém a cavalo, tá? Porque tem isso também, né? O chinês, o horóscopo chinês, o ano chinês começa dia 17 e é o cavalo de fogo, tá? Que é um potencial enorme, né? De avanço, de crescimento, de aceleração, né? Mas aqui a gente tem algo sobre organização. Então, esse movimento, essa energia, esse combustível, né? Ele é devidamente colocado nas coisas certas. A gente sabe aonde colocar a energia, como organizar o fluxo, como aproveitar o fluxo e as energias disponíveis, sabe? E isso vai fazer com que as coisas possam acontecer da melhor maneira, entende? Então, muito bom, gente, muito bom. Sem falar que ele esfria um pouco, né? Esse calor todo e essa sensibilidade que tá presente no peixe e no sol, no mago, né? Excitação. Aqui tudo dá uma esfriada favorável para movimentar de uma forma mais leve, mais saudável, tá? Aquela coisa assim, ó, se organizar direitinho, dá tempo de fazer tudo, até de hidratar o cabelo. Aquela outra coisa assim, ó, se cada um cuidar da sua vida, fica tudo favorável, sabe aquela coisa? É isso aqui, entende? As pessoas se organizando, sabendo para onde ir e a coisa funcionando, o respeito também, eu acho, dos limites dentro das relações, respeito dos limites dentro dos grupos, né? Muito positivo, né? Mas onde há uma divergência intransponível, também existe aqui um distanciamento que é facilitado, tá? Então, é muito bom. Eu gostei muito, tá? Dessa carta hoje. Olha, o Caio chegou. Bom dia, Caio. Bem-vindo. Então, aproveitemos, amores. Eu acredito que será um dia ótimo, tá? Favorecedor especialmente, né, dos estudos, das compreensões gerais, dos diálogos, das conversas, inclusive as difíceis, né? Aqui tem objetividade, tem uma capacidade de argumentação suficiente, dentro de um lugar que eu entendo que é respeitoso, que é cordial, né? Dentro daquilo que precisa ser falado, apontado, estabelecido, pontuado, né? Muito bom, tá? Sem excessos, entende? Nem faltas, né? Sem excessos nem faltas,
né? Tudo aqui suficiente, né? Adorei! Um ótimo dia, minha gente, minha gratidão a todos e cada um, minha gratidão às forças espirituais e ancestrais que nos apoiam, especialmente aqui, né, com as espadas, né, então as divindades ligadas a isso são Miguel Arcanjo, São Jorge, Ogum, né, os cavaleiros com suas espadas, né, então minha gratidão, meu desejo de um excelente dia, fiquemos com Deus, fiquemos em paz. Quem quiser marcar consulta ou aula de cartomancia comigo, manda mensagem que eu estou às ordens. Amanhã é sábado, eu estarei aqui às 9h09 para darmos continuidade no processo, tá bem? Ótima sexta-feira, fiquemos em paz e com Deus. Beijo e até amanhã. Olha a Leni dizendo, divergência intransponível, distanciamento. Gratidão, amada. Leni, divergências intransponíveis poderão ser reconhecidas. Aquilo que é, você vê? Ó, então beleza, né? Cada um pro seu lado, cada um vai pro seu lado. E aonde há as convergências fortes, específicas, também as convergências. Então, divergências e convergências se mostrando, se revelando de uma maneira organizada em camadas, permitindo uma reconfiguração que vai viabilizar as coisas, né? Nesse novo ciclo, nesse novo ano, tá? Muito bom. Beijo, gente. Fica com Deus, fique em paz e até amanhã. Tchauzinho.